Hoje você deve estar pensando, será se eu sair de casa eu vou conseguir bater a meta? Será que eu vou conseguir fazer 30, 50 reais? Vou provar pra você que se você sair da sua casa e se dedicar, você vai conseguir bater sua meta. Então só volta para a sua casa quando você fazer 50 reais, bater a sua meta. E eu vou mostrar pra você como que você vai fazer isso. Mas antes, eu vou mostrar pra você como que eu fiz isso. Teve uma época na minha vida que eu comecei a vender bala na rua. E eu fiquei desempregado e não tinha o que fazer. Simplesmente, eu peguei, certo? Comprei um saco de bala, certo? Uma caixa de bala que vende. Eu lembro que era até hortelã. Catei essa caixa, certo? E saí pra rua pra vender. Mas antes, vinha aquele negócio na minha cabeça. Cara, será se eu comprar essa bala, eu vou conseguir fazer 50 reais? Será que eu vou fazer 30 reais? Será que não vou perder meu tempo? Eu vou explicar pra você o que aconteceu no final do vídeo. Mas é o seguinte, eu vou explicar pra você quando eu tive a primeira atitude, certo? Eu vou explicar pra você que essa atitude eu tive em 2020, se eu não me engano. Em 2020, se eu não me engano. Foi muito cedo, foi recente, cara, tá ligado? Não foi quando era jovem, quando era moleque, né? Que nem muita gente da quebrada faz, que quando não tem condições mesmo. Não, mano, eu fiz isso, se eu não me engano, acho que foi com 32 anos ou com 31 anos. Hoje eu tô com 36. Foi na época da pandemia, certo? E ali eu fiquei desempregado, mano. Fiquei sem recurso nenhum. Precisava pagar a conta, precisava alimentar a minha filha, precisava pagar a pensão, precisava, mano, fazer tudo em casa, porque eu era o único provedor da minha casa. E ali, família, eu fiquei, tipo, sem chão, tá ligado? Fiquei sem chão. O que eu vou fazer, mano? Eu prestava serviço, só que não tinha mais serviço pra fazer. Os meus clientes ficaram desempregados e não tinha mais o que fazer, mano. E é ali que eu tive essa ideia. Cara, essa ideia não veio do nada, certo? Essa ideia, eu já tive uma ideia quando eu tinha, acho que se eu não me engano, 21 anos. Eu ia sair pra vender bala na rua, mas eu já trabalhava, certo? Então quer dizer, eu trabalhava quando eu tinha 21 anos em CLT, um trampo fixo. Não era um trampo tão mal assim. Mas o que acontece? Eu queria fazer um dinheiro extra. E esse dinheiro ia me ajudar pra caramba, porque o salário que eu ganhava não era o suficiente. Então o que acontece? Eu tive essa ideia, comprei aquela caixa de prestígio, tá ligado? Não sei se você está ligado, um prestígio de chocolate. Fui lá no atacadão, comprei. Tive a atitude, eu vou sair, só que aí, mano, a pessoa viu, certo? Tem uma pessoa, certo? Que viu que eu ia fazer isso. E eu falei pra ela, mano, eu vou vender bala no trem. Aí sabe o que ela falou? Ô, parceiro, você vai fazer isso mesmo? Começou a dar risada da minha cara. Pô, mano, você não precisa disso, irmão. Você não precisa disso. Pra que você vai fazer isso? Você é louco, mano. Mano, para, desiste disso daí, velho. Eu vou começar a dar risada da sua cara. Você é louco, mó vergonha vender no trem, mano. Aí eu comecei, mano, acreditar, meio que eu comecei a ouvir aquilo e guardei, certo? Mas mesmo assim, eu peguei a caixa e fui pro trem. Mano, eu abri a porta da minha casa, subi a escada, peguei o busão, paguei a passagem, cheguei no trenzão, passei a catraca, parei em frente da porta do trem, parou. Eu entrei dentro do trem, olhei aquele monte de gente, mano, sentado em pé, virei, certo, de frente pra todo mundo, coloquei a bolsa no chão e tirei o pacote. Abri o pacote, deslacrei tudinho o pacote e tava assim, não sabia nem segurar o pacote direito. E sabe o que eu fiz? Não vendi. Guardei o pacote dentro da mochila, coloquei a mochila nas costas e não vendi. Aí você fala, caramba, por que você fez tudo isso e não vendeu? Não quis vender. Eu falei, cara, sabe por que eu não vendi? Porque eu lembrei daquele cara que falou pra mim, não vai dar certo, vou dar risada da sua cara se você chegar aqui e me falou que vendeu no trem. E eu fiquei com aquilo na mente, mano, e eu não vendi. Cara, isso eu já falei pra vocês, que nem nesse vídeo aqui que eu vou deixar em card.
certo? Quando a gente escuta conselhos que não agrega a nada, só desestimula a gente, só faz a gente desistir. E eu guardei aquilo ali, mano, eu fui embora pra casa, filhão. E quando eu cheguei em casa que eu parei, não acredito que eu fiz tudo isso e eu não tive coragem de vender. E não vendi, família. Então você viu a consequência, certo? Daquilo quando a gente escuta conselhos que, mano, de pessoas que quer ver o nosso mal. É isso aí, família. É esse o resultado, nua e crua, certo? Beleza. O que acontece? Passou muito tempo depois, certo? Chegou o momento. Agora, quando eu tinha, se eu não me engano, 32 anos ali, 32 anos, eu tomei a coragem. Por quê? Tomei a coragem. Porque eu tava precisando muito, não tinha nenhum emprego, desempregado. Fui, mano. Só que dessa vez não fui no trem, porque teve uma época, os guardinha tava batendo nos caras que vendia bala no trem, que vendia coisa no trem. Então se o cara chegasse em mim, mano, e me batisse, ia dar merda, porque nós ia parar na delegacia, porque eu não ia aceitar os caras me bater. E o que eu fiz? Fui vender na rua, fui pro Farol. Cara, aí eu fui vender. Na primeira vez que eu tentei, vendi uma, certo? Eu lembro que foi uma bala, vendi uma bala. Fica mó felizão, mano. Falei, caramba, mano, estourei. Caramba, não acredito, velho, vai dar certo. Só que foi andando e não vendi mais nada, tá ligado? Acho que eu vendi 1 ou 2. E misturou, mano, a vergonha de eu estar ali na rua, pá, se alguém passasse, alguém que me conhecia, ficar mó vergonha. Fui embora pra casa. Cara, quando eu cheguei em casa, eu falei, caramba, mano, eu fiz, acho que foi R$4, alguma coisa assim, mano. Falei, caramba, mano, eu fiz R$4, mano, vendendo. Se eu continuasse, eu ia conseguir. Só que aí eu cheguei, mano, falei, cara, eu só volto pra casa se eu fazer R$50. Ou é tudo ou nada. Se eu não vender isso aqui, não consigo comer. Não tem outra opção. Fui no dia seguinte. No dia seguinte, eu fiquei o dia todo, família. Quando eu vendi R$50 de bala, eu voltei pra casa. Poderia ter vendido mais, mas eu voltei pra casa. E eu falei pra mim mesmo, mano, eu bati R$50. E eu falei, eu volto pra casa se eu bater R$50. E eu fiz isso. E fui assim, pensando o dia seguinte. E no dia seguinte, passei dos R$50. E assim foi indo, família. Foi indo, até que eu perdi a vergonha, eu fui perdendo medo e eu fui batendo a meta. Então, o que eu quero deixar claro pra vocês, mano? Vai acontecer tudo isso na mente de vocês. Vai acontecer tudo isso pra te sabotar, pra dizer não. Mas você tem que sair de casa já determinado. Cara, eu vou sair daqui e eu vou fazer R$50. Se não é vender alguma coisa na rua, é vender no online, tá? Eu vou jogar meu link e eu vou vender R$50. Ou 200, ou 300, R$1.000. Seja o que for. Mas, irmão, quando você pôr isso definitivo no seu coração, quando você colocar isso no seu coração, na sua mente, essa determinação que você vai conseguir bater a meta, então vai e bata a meta. Lógico, tem dia que você não vai conseguir, mano, e é de fato, é normal, isso é normal. Acho que vai ter dias, que vai ter mais dias que você não consegue bater na meta, certo? Mas vai ter dias que você vai conseguir bater a meta e vai dobrar. Mas isso é normal, família, certo? Isso é normal. Mas saia com isso na mente, com a esperança no coração, família, que você vai bater a meta. Só volte pra casa quando fazer R$50, R$100, 200, seja 30, seja 20, 10, certo? Mas não fique passando veneno em casa. Não fique passando veneno em casa. Já falei isso daqui, vou deixar até o vídeo aqui pra vocês falando, pra vocês aqui. Não passa veneno. Mano, o dinheiro tem que estar caindo na conta. É na conta, certo? Então se inscreva no canal. Muito obrigado você que tá acompanhando, deixando o seu like, se inscrevendo. Tem muita gente que tá passando por aqui, vendo o vídeo, mas não tá deixando o like, certo? Não tá se inscrevendo, ativa o sininho. Demorou? Fortalece aqui o papai aqui, certo? E tamo junto, que Deus te abençoe, mano, e você vai vencer, certo? Chega, mano, chega de continuar sendo o mesmo. Acredita. É nóis.